Olá, pessoal da AC Crypto. Meu nome é André Chalegre e eu sou o Crypto Guri, sócio e head de análise aqui da AC junto com o Daniel. Muitos eventos aí macroeconômicos mexeram com o mercado, certo? Então aí a gente teve PIB dos Estados Unidos, PCE, tivemos guerras no Oriente Médio, né? E esse é um dos dados mais importantes em que o Fed leva aí em conta para fazer as políticas econômicas de mercado. E a gente sabe que mais do que nunca, né? A gente sempre repete isso, que a macroeconomia cada vez mais influencia no mercado cripto. Mais do que nunca agora com os institucionais aí dentro do mercado. Tá? Esse vídeo não vai ser um vídeo muito editado, né? Para mim, eu quero fazer algo mais natural possível, que seja algo como se fosse vocês estivessem agora assistindo uma live aqui comigo. E vou mostrar para vocês também alguns dados, né? Então, por exemplo, o PCE, que eu comentei logo antes, é um dos dados mais importantes em que o Fed olha para fazer política monetária. Política monetária é aquela política de corte de juros, né? Que a gente sempre olha também para o mercado cripto, sempre pensando no lado positivo. Por quê? O corte de juros, ele condiz com uma injeção de liquidez. Também junto com uma injeção de liquidez, que é o quê? Uma impressão de dinheiro para o pessoal, ou seja, quanto mais dinheiro você tem na mão das pessoas, mais elas gastam, né? Mais elas também investem. Isso acontece muito e reflete no nosso mercado, não só no nosso, mas como em todo o mercado. E nessa semana nós tivemos aí que o núcleo anual do PCE veio na faixa de 3,1% e o mensal de 3%. E a inflação ainda acima da média dos 2%, né? Da meta, desculpa. Então, a meta da inflação dos Estados Unidos é 2%. Porém, a gente pode ver aqui, vou até compartilhar a tela com vocês, como saiu os resultados, né? Como saíram os resultados hoje do PCE e tudo mais. Então, a gente pode ver aqui, vou dar aqui para vocês, ó, o que a gente pode ler aqui. A projeção do PIB dos Estados Unidos era de 1,4, porém veio 0,7. O núcleo do índice mensal do PCE veio em linha. E também o PCE anual também veio em linha, certo? Então, isso é um pouco ali, nem bearish, nem bullish. Ele é em linha. Não é tão bom, não é tão ruim, né? A gente consegue ler que essa informação é uma informação ok. Estamos em linha, estamos ok com isso. A gente também vê aqui que o outro também, o PCE Q4, veio exatamente em linha também. Outra coisa aqui que a gente viu é que o PIB deu aqui uma aumentada, né, na projeção. Projeção 0,7 veio 3,8. Então, a gente teve esse PIB trimestral dos Estados Unidos com um aumento, né? E o anterior também veio nesse 3,7. Então, a gente teve um aumento em relação também ao dado anterior. Também aumentaram os gastos pessoais, né? Então, como eu falei, quanto mais injeção de liquidez, etc., mais dinheiro aí nas mãos das pessoas, mais essas pessoas gastam. O anterior veio exatamente igual ao que veio o dado dessa sexta-feira. Então, aqui a projeção era 0,3, mas veio igualmente ao dado anterior, certo? Então, o índice de preço, não, PCE, de janeiro mensal, aqui em linha também, e o anual de janeiro veio ali 0,1% abaixo. Então, a gente veio ver uma mistura de dados aqui, né? Alguns dados que vieram abaixo, alguns dados que vieram acima, mas é um pouquinho, né? Então, a gente não tem uma grande ali divergência, né? É um pouco, são dados um pouco neutros, mas que trouxeram até um ânimo para o mercado, porque às vezes o mercado estava esperando uma coisa pior, certo? E não veio uma coisa tão ruim assim. Outra coisa que a gente pode ver é que as ofertas de emprego aqui aumentaram. Então a projeção era de 6.760.000 e veio 6.946.000. Então, de empregos, certo? Então, tivemos um aumento nos dados de emprego aí, os empregos jobs, tá? No mês de janeiro. Todos esses dados, né, eles influenciam no corte de juros e na injeção de liquidez, né, que a gente chama de quantitative e quantitative easing. A gente, no ano passado, no começo desse ano, se não me engano, tivemos ali a parada do quantitative tightening, que é o aperto quantitativo. A gente, no mercado cripto, procura sempre quantitative easing, que é realmente a impressão de dinheiro. Uma coisa muito boa de se pontuar também é que daqui a mais ou menos 60 e poucos dias virá o novo presidente do Fed, certo? Hoje em dia é o Jerome Powell e vai assumir ali o novo presidente do Fed, que é ali mais parceiro do
governo Trump, porém, ele não é acostumado a ser um cara que normalmente corta tantos juros, né? Inclusive, foi uma notícia que quando saiu, obteve ali, a gente conseguiu uma queda de mercado, porque o pessoal estava esperando outro nome ali que iria ser mais a favor dos cortes. Mas a gente também, vendo isso, a gente pode ver que o mercado cripto está muito ligado a todos esses dados. Hoje, na sexta-feira, quando eu estou fazendo esse vídeo, os dados estão realmente muito, influenciando muito, né, essa pequena alta que teve no mercado. A gente pode ver ali hoje o Bitcoin chegando na faixa dos 73 mil dólares, certo? E no momento em que eu gravo esse vídeo, 71 e pouco. O que a gente tem que ter expectativa agora? Agora a gente tem que ter expectativa vendo os próximos dados. Então, os próximos dados que vão ser importantes, essa inflação, decisão do Fed. Então, daqui a 4 dias a gente tem a próxima reunião do Fed com o Jerome Powell e depois temos a última reunião que será com o Jerome Powell antes da próxima posse, certo? E aí nós veremos o que vai acontecer ou não, e se terá injeção de liquidez, se terá corte de juros, como vai ser o discurso, né? Veremos aí os últimos 2 discursos do Jerome Powell no fundo. Então, esperando aí 18 de abril, que será um dia também marcado por uma volatilidade que a gente pode esperar. Também tivemos bons fluxos de ETFs e tivemos também uma grande entrada de um capital do nosso conhecido Michael Saylor, que injetou aí nessa semana $1 bilhão em Bitcoin. Então, o cara não para de comprar. Então, dando uma resumida no mercado. Mercado cripto cada vez mais aí alinhado com o mercado macro dos Estados Unidos e geopolítica global. A gente tem que ficar bem ligado e atento a tudo isso, todos os dias olhar o que tem de importante de dados. E eu convido vocês a entrar no nosso grupo do Telegram. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Deixem o like, deixem tudo isso aí. Tem um quiz bem legal para vocês responderem, verem como é que tá a expertise de vocês. E também vou deixar aqui, faz o quiz lá. E muito obrigado por assistirem o vídeo. E qualquer dúvida, só deixar a pergunta aqui. E nos vemos no próximo vídeo.